Como vocês vão, estamos aqui em mais uma aula de religiões comparadas. Hoje nós estaremos estudando sobre o Espiritismo, que está no capítulo de número 10 do nosso livro, O Espiritismo. Essa matéria, religiões comparadas, como eu já expliquei a vocês, nesse livro ela acaba não sendo muito bem definida, porque ele trabalha num aspecto de apologia, de defesa da fé, que é diferente de quando você estuda as religiões comparadas. Você tem que estudar a história, a formação de cada religião e ver aquilo que ela se choca dentro da perspectiva das religiões que nós conhecemos no mundo. Por exemplo, animismo, panteísmo, politeísmo, monoteísmo e neopanteísmo. Essas aí são as definições. Então você pega cada uma das religiões e acaba ligando a essas primárias, para você saber aonde que elas estão. Eu citei assim dessa forma numa ordem cronológica, porque isso é uma evolução de pensamento. Todas as religiões, elas acabam evoluindo sempre do animismo, e ali vem chegando até o ponto da parte de ser monoteísta, de ser monoteísta. Depois dessa junção, acaba tendo a evolução mais filosófica, que foi a retomada para uma espécie de panteísmo, que acaba sendo chamado de neopanteísmo. Por que eu falei isso? Que é exatamente a função do espiritismo científico. O espiritismo afro, apesar de muitos praticantes não gostar dessa expressão espiritismo, mas dentro de uma definição de ciência da religião, espírita seria todo aquele que acredita em doutrina dos espíritos. Então, como o espiritismo africano ou o animismo africano acaba tendo esta conotação, né, de acreditar em incorporação, acreditar na comunicação com os ancestrais principais, mais importantes da sua história. Então ele também pode ser classificado dentro de uma visão do científica como espiritismo também. Todavia, ele se difere em muito daquilo que é espiritismo científico, que é o que nós conhecemos como kardecismo, apesar de não ter só a linha kardecista. Mas, contudo, aqui no Brasil, isso no século XIX, quem chega através dessa doutrina, que é a doutrina kardecista, que parece que dentro de um aspecto de desenvolvimento é a que é mais aceita dentro do panorama doutrinário. Eu creio até mesmo pelos livros que são escritos pelo senhor Hippolyte Léon Denisart Rivard, que é o nome verdadeiro de Allan Kardec. Allan Kardec seria um pseudônimo dele, é uma reencarnação. Ele fala que ele é a reencarnação desse poeta antigo. Ele, na verdade, era um pedagogo, um professor, que acaba sendo levado no decorrer da sua história a conhecer doutrinas espiritualistas, que nesse período era quando a Europa estava tendo uma grande ascensão de retomada da parte mística, da parte religiosa, da parte espírita. E assim, então, ele adentra nessa religião e acaba unindo conhecimentos filosóficos, conhecimentos mediúnicos, doutrinas religiosas até mesmo diversas,
dentro de um aglomerado de pensamento, eles acabam formando o que é a doutrina kardecista, ou a doutrina espírita, que é diferente também de espiritualista, tá? Espiritualista é um outro termo. A base da doutrina espírita é a paligênesis. A paligênesis é o ato de nascer de novo. A paligênese ela já é vulgo reencarnação. A paligênese ela já é conhecida de muito tempo. As religiões mais primitivas elas acreditavam na paligênesis, dela reencarnar novamente. Quando estudamos acerca da religião, vimos que essa teoria provavelmente nasceu nas primeiras religiões indianas. Essas religiões indianas, elas acabam difundindo este conhecimento para outros lugares, né, no mundo, falando sobre a reencarnação, principalmente no mundo antigo. Essa influência ela fica muito notória nas religiões orientais. Todas as religiões orientais acreditam na paligênese, todas elas. Muitas destas religiões influenciaram também a parte africana, né, do África Setentrional, onde se localiza o Egito, e a civilização egípcia também divulga esta doutrina para o continente africano. Então muitos animistas acabam acreditando também na reencarnação, não todos. Os escravos que vieram para o Brasil, das regiões deles, já não acreditavam na reencarnação. Então, as religiões afro no Brasil, elas geralmente não acreditam em reencarnação. Todavia, dentro de um aspecto de um sincretismo religioso, poder-se-á encontrar pessoas dentro dessas religiões que acreditam em reencarnação. A história mostra que a reencarnação ela foi defendida também por filósofos, matemáticos antigos. Exemplo, nós vimos Pitágoras no século VI levando para a Grécia este conhecimento. Pitágoras ele aprende isso no Egito e na Pérsia e acaba divulgando a ideia da paligênese na Grécia antiga. Então, o sentido de reencarnação acaba sendo até mesmo absorvido dentro do pensamento filosófico. Podemos ver no livro de Fédon, né, quando tem um diálogo entre Platão e Sócrates, eles acabam falando sobre reencarnação. Isso é explicável, porque o homem acaba tentando, dentro de um pensamento filosófico, enxergar a sua continuidade de vida. E para que o homem pudesse ter uma revelação através da sua própria mente de um mundo que pudesse ser um mundo estritamente espiritual, ficava um pouco difícil, pois a filosofia pensava dentro daquilo que era real. Então a realidade física se retornaria depois que o homem se libertasse da cadeia da sua alma, que é o próprio corpo. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no quarto capítulo, Allan Kardec ele vai ratificar essa doutrina e por isso ela vai se tornar uma das bases da crença do kardecismo. O kardecismo, então, ele se torna na doutrina mais estudada e a doutrina mais divulgada dentro do espiritismo científico. Essa doutrina acaba sendo trazida para nós, se solidifica dentro da nossa cultura,
E assim começa a divulgação do espiritismo científico. Terminamos aqui a primeira parte e já vamos para a segunda.